Bom dia, pessoal. Nessa aula que eu estou chamando de aula 1, eu vou procurar dar continuidade àquele material que a gente postou nas últimas semanas sobre soma de radicais, para vocês poderem acompanhar de forma melhor, até os exercícios que eu tinha proposto, fazendo uma correção aqui de alguns. Então, separei 4 exercícios para a gente corrigir e para vocês ver se a coisa está andando, no caminho certo, certo? Então eu peguei o exemplo A aqui, ó, raiz de 20 mais raiz de 45, certo? Nesse primeiro momento, o que a gente tem que fazer? Então vou botar aqui, ó, primeiro passo, Primeiro passo, certo? Primeiro passo é fatoração, fatorar, Então tu vai pegar lá o 20 e o 45 e vai fatorar. Lembrando, fatoração é a mesma coisa que MMC? Não. MMC é quando a gente tem 2, 3 ou mais números envolvidos, Aí a gente quer saber um menor múltiplo comum. Nesse caso aqui, a fatoração é separar em fatores os números. Então eu vou pegar o meu 20, certo? Vou botar lá no meu caderno, isso aí é a ideia que vocês façam no caderno de vocês, certo? Peguei o meu 20, o que eu faço? Ele é um número par. Então, se ele é um número par, dá para dividir por 2. Dividindo 20 por 2, o valor vai dar 10. 10 ainda é um número par, então é divisível por 2 de novo, certo? 10 dividido por 2 dá 5. 5 não é mais um número par, não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 4, e pelo fato de ele ser primo, só por ele mesmo, certo? Então tem todos os fatores aqui que compõem o número 20, certo? Então esse 20 ele vai poder ser escrito, Então vamos botar assim nessa linha de baixo aqui, ó, o 20 como sendo, eu botar aqui igual a 2 elevado ao quadrado vezes 5, certo? Porque repete duas vezes o 2 aqui, ó. A mesma coisa vocês vão fazer com o número 45. Então vou botar aqui, ó, 45. Vou voltar aqui, botar o 45. Vou apagar eles aqui, apagar todo esse exemplo aqui. E vamos botar o nosso 45. 45, ele é um número que dá para dividir por 3, Porque a gente sabe que aparece lá na tabuada do 3. Então 3 vezes 15, dá 45. Então vamos dividir por 3. Isso vai dar 15. 15 é um número ímpar também. Dá para dividir de novo por 3. Aparece na tabuada do 3. Que vai dar o valor 5. 5 só é divisível por ele mesmo. Então vai dar como resposta 1. Aqui eu encontrei os fatores que compõem 45. Então assim como eu fiz com o 20, eu vou fazer com 45. 45 vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 5. Para conferir se a fatoração está certa, vocês podem fazer o seguinte, ó. Aqui vai dar 9, 9 vezes 5, 45. Aqui dá 4, que é 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Depois de fatorar, a ideia que eu estou passando é que vocês façam isso no cantinho aqui, ó, nessa parte aqui do caderno, tá? Vocês vão escrever esses números aqui dentro do radicando. Então vai ficar assim: 2 ao quadrado vezes 5, certo? E 3 ao quadrado vezes 5. Só lembrando, olha aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5, ele substitui o 20. E 3 ao quadrado vezes 5, ele substitui o 45. Ok? Então, o que a gente vai fazer nesse segundo passo? A gente vai usar aquela propriedade onde diz o seguinte: todo número que tiver expoente aqui, ó, igual ao índice da raiz, que aqui é o índice 2, não aparece, mas é 2, ele vai ser retirado do radicando. A mesma coisa vai acontecer com 3. Ele tem um índice aqui que é 2, e aqui o expoente que é 2 e o índice da raiz é 2. Então eles podem ser retirados da raiz, porque é uma operação inversa, potência e raiz. Dessa forma o 2 sai da raiz e o 5 também sai da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5.
certo? Bom, nesse momento vocês já percebem que eu consegui chegar aqui, ó, no mesmo radicando. Eu tenho raiz de 5 e raiz de 5. Dessa forma, eu tenho como somar, né, esses radicais, porque eu tenho o mesmo radicando. Para somar, basta eu adicionar o 2 com 3. Então vai ficar 2 mais 3, vai ficar 5 raiz de 5, certo? E aí a gente finaliza esse exemplo A, exercício A, lá da lista. O outro exercício que eu proponho, né, aqui nesse vídeo é aquele exercício H, onde aqui dentro do radicando vocês têm um x, né, que aqui é 4x, aqui é 9x e aqui é 25x. No primeiro momento, o aluno pode pensar assim: bah, mas professor, como é que eu vou fazer essa soma de radicais, né, se aqui, ó, são diferentes? Pois é, então a gente vai pensar da seguinte forma: o x ele já é igual para todos os radicandos, né? Então aqui já é x, aqui tem x, aqui tem x. Só que aqui tem um 4, aqui tem um 9, aqui tem um 25. Então, nesse primeiro momento, o que a gente faz? Né? Então, vamos seguir aqui aqueles passos. A gente vai pegar lá o 4, fatorar. Então, ó, fatorar, certo? Pega o 4 e fatora. Como é que fica o 4 fatorado? É 2 elevado ao quadrado, já dá 4, né? O 9 fatorado. O 9 vai ser escrito como sendo 3 ao quadrado. E o 25 como sendo 5 ao quadrado. Quando eu fiz essa fatoração aqui, ó, né, eu consigo substituir o 4 por 2 ao quadrado, o 9 por 3 ao quadrado e o 25 por 5 ao quadrado. Então vamos seguir aqui para a gente ver como é que fica no outro exemplo, certo? Então ficaria assim, ó, né? O 4 foi substituído por 2 ao quadrado, o 9 por 3 ao quadrado e o 25 por 5 ao quadrado. O que acontece agora? Todo número que tiver expoente, ó, expoente igual ao índice da raiz, ele vai sair. Aqui saiu 2, aqui saiu 3, aqui saiu 5. Então, tirando 2, vai ficar o 2 fora da raiz, o 3 aqui fora da raiz e o 5 fora da raiz. Esse número que sai, que nem saiu 2 aqui, ó, ele sai multiplicando caso tenha algum número aqui fora. Ele sai multiplicando. Então a gente vai ter 6, ó, 6 raiz de x, né, que foi o resultado da multiplicação, mais 3 raiz de x, menos 5 raiz de x. Consigo observar que eu tenho o mesmo radicando. Raiz de x, raiz de x, raiz de x, o que me possibilita somar essas raízes. Então 6 mais 3 dá 9. 9 menos 5 dá 4 raiz de x. Dessa forma a gente concluiu o exercício H, certo? O outro exercício proposto para correção aqui na lista é esse exercício J. Então, mais uma vez, vocês percebem aqui, ó, eu tenho um 4, dentro do parênteses eu tenho um termo que é x menos 2, na outra raiz, na outro radicando, né, vai aparecer o 9 e x menos 2 dentro da raiz. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o 4 e fatorar o 9, certo? Por quê? Porque esse 2 menos x aqui, que está aqui dentro das duas raízes, ele vai permanecer sem alteração. Então, fatorando, né? Então, vou botar aqui, fatorar, tá? Fica como? Né? O 4, a gente já viu que fica como sendo 2 ao quadrado. E o 9 vai ficar como sendo 3 ao quadrado. Então, eu vou substituir esse 9 por 3 ao quadrado e esse 4 que tem aqui por 2 ao quadrado, certo? Então, vai ficar 2 ao quadrado, x menos 2, que é o termo que tinha entre parênteses, 3 ao quadrado e x menos 2. Já percebo aqui que esse 2 vai sair da raiz e esse 3 também vai sair da raiz, porque eles têm o expoente igual ao índice. Então, vai ficar 2 fora da raiz e o 3 fora da raiz. Como eu tenho o mesmo radicando, x menos 2, eu conservo o radicando e somo só o 2 com 3. 5 raiz de x menos 2. Dessa forma, pessoal, eu acredito que já deu uma luz para aqueles que estavam, né, tentando fazer essa lista. Essa é a lista 1. Vou estar postando o vídeo da lista 2 também. E na sequência dessa semana mais alguns outros exercícios.
Até porque é uma série, né? Eu já totalizei com as outras escolas que eu trabalho, né, quase 60 vídeos. Então é difícil de eu fazer muitos vídeos, né, para uma mesma turma. Mas eu acredito que esse vídeo já vai dar uma luz para vocês, certo? Um abraço a todos aí.